E é isso aí. Agora eu tenho que vir aqui para mais uma posição equilibrada a respeito dessa polêmica envolvendo o filme do Danilo Gentili e a cena mais polêmica de todas, protagonizada pelo Fábio Porchat. Tem como esperar coisa boa vinda do roteirista do Porta dos Fundos? Não. Tá ótimo. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim, Pastor Léo na área, e o vídeo de hoje é sobre essa treta que está envolvendo aí o Fábio Porchat numa cena específica do filme Como Se Tornar o Pior Aluno da Escola, dirigido, e protagonizado pelo Danilo Gentili. O filme está em catálogo pela Netflix e, pelo visto, quando lançou ninguém viu, porque essa cena tá lá desde 2017 e não teve polêmica nenhuma. Talvez o filme não tenha feito tanto sucesso assim, ou seja por causa do que o próprio Danilo Gentili está falando. Ele está dizendo que agora é um ataque político, porque quando ele aparentemente defendia o governo Bolsonaro, as pessoas olhavam aquilo ali como liberdade de expressão na arte do humor. E hoje vem como um ataque à família tradicional, né? Em seu Twitter, o Danilo disse o seguinte, olha: o maior orgulho que tenho na minha carreira é que consegui desagradar com a mesma intensidade tanto petista quanto bolsonarista. Os chiliques, o falso moralismo e o patrulhamento. Veio forte contra mim dos dois lados. Nenhum comediante desagradou tanto quanto eu. Sigo rindo. Bem, a cena é de um adulto aliciando duas crianças a uma prática sexual ali, pré-adolescentes, 14 anos de idade. E eu poderia fazer um react? Poderia, mas realmente a cena é de muito baixo nível. A primeira vez que eu assisti eu fiquei mal, assim, sabe? Não teve a menor graça possível e tem um ar de opressão muito grande ali. A ideia é fazer uma crítica dentro do contexto do filme? Talvez seja, né? O Fábio Porchat estava interpretando o estereótipo de um cara, estranho e tal, que faz o sentido dentro daquele humor que eles estavam ali tentando apresentar. Porém, não é o nosso humor. E aqui que é a grande diferencial. O que eu espero de dois atores que não temem a Deus, que não buscam a Deus, que não têm o Espírito Santo, que não têm a palavra de Deus como base? A gente vive em uma sociedade onde muitos, não todos, claro, mas muitos dos humoristas de stand-up, eles são maconheiros assumidos, e eles fazem piadas disso e quase que promovem para a molecada o uso da cannabis. Assim também a sexualidade esdrúxula. A gente viu uma lista aí das mulheres mais influentes do Brasil, tá lá a Anitta, quer dizer, estimulando a sexualidade fora de hora, zero empoderamento feminino, zero respeito à figura da mulher, zero, zero, zero. Mas é a sexualidade, a promiscuidade. E isso são os formadores de opinião da nossa geração. Então, quando há uma cena como essa que a gente está vendo aí, é ridículo. Mas eu vejo que não deveria nos escandalizar tanto. É a mesma coisa de pegar um filme pornográfico, ver a cena de sexo e começar a criticar. É só não ver o filme pornográfico. É a mesma coisa de ver um filme de terror e criticar a cena do assassinato lá terrível. É só não ver o filme de terror. Filmes do Danilo Gentili, filmes do Fábio Porchat, da trupe do Porta dos Fundos, é simplesmente assim, não devem ser assistidos e ponto. Vai perder seu tempo vendo isso? Mas é contra a família. Não é só contra a família, é contra qualquer coisa que se diga decente. Mas nós estamos num país, graças a Deus, livre. E a liberdade de expressão nos dá também espaço para esse lixo. Mas se esse lixo subsidia eu poder expressar minha fé como eu estou fazendo aqui agora, amém por isso. Façam os seus lixos e eu produzo aquilo que eu creio e você também produz aquilo que você crê. Porém, nós não vamos consumir. O Fábio Porchat já declarou várias vezes que é ateu. Todo final de ano a gente tem rumores de um especial do Porta dos Fundos ofendendo a fé, trazendo um Cristo ressignificado por movimentos ativistas, trazendo uma fé completamente zoada. E no programa Roda Viva, ele declarou a seguinte frase: quanto mais a gente lê a Bíblia, mais ateu a gente é. O que esperar de um roteirista desse? Não tem como. Então, assim, ele é um cara muito inteligente, sim. Ele é um cara muito criativo, sim. Ele na arte do humor tem muitas qualidades, porém, a bússola que norteia os valores dele é uma que vai contrário à palavra de Deus. Então, se a Bíblia fala sobre família, ele vai destruir a família. Se a Bíblia fala sobre heterossexualidade, ele vai fazer piadinhas contra isso. Se a Bíblia fala sobre respeito, ele vai trazer o desrespeito. E tudo bem no sentido de liberdade. Agora, eu vou consumir? Não. E ponto final. Assim como eu posso trazer uma palavra e ele do outro lado nunca vai assistir.
Tá tudo bem. Agora, se você não controla os seus filhos, os seus adolescentes, e eles acabam vendo isso talvez seja o de menos que ele tá vendo. Porque ele pode estar vendo pornografia com um grupinho de WhatsApp, ele pode estar vendo coisas terríveis, pecaminosas, ainda mais profundas do que essa baixaria podre que passou agora, que reverberou agora, um filme antigo, 2017, mas que só veio à tona agora. Olha o que a Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 22, verso 6, com certeza você conhece. Eu vou falar só o início aqui, você já vai lembrar de o resto automático. Ensina a criança no caminho que se deve andar. Até quando ela envelhecer, não vai se desviar dele. O que é ensinar a criança no caminho? Ah, ensinar a criança a ser um religiosinho? Não. A religião é feita por homens. Então, religiosidade são regras humanas criadas por homens para controlar homens. Nós, como adultos, precisamos ensinar a criança no caminho, ensinar o caminho, ensinar os princípios da espiritualidade. Espiritualidade são princípios criados por Deus para uma vida santa, justa e próspera. Não uma vida santa no sentido de sem pecado. A gente vai pecar, a gente vai falhar. Aos olhos de Deus, tanto o Porchat quanto você são pecadores. Eu e o Danilo somos pecadores. A diferença é a graça que nos alcança e a gente se apodera dessa graça mediante o arrependimento, mediante uma vida com Cristo. Agora, eu preciso ensinar a criança os princípios da palavra para ela ter temor a Deus e entender que aquilo ali vai contra o que a gente aprende na palavra do Senhor. Então, o temor a Deus não é medo, é respeito à sua palavra e amor ao evangelho. Uma pessoa não deve pecar, não é porque ela tem medo de ir para o inferno, mas é porque ela ama tanto a Deus que ela fica constrangida em vacilar com ele. E quando vacila, ou seja, quando peca, se arrepende aos pés de Cristo, em alguns momentos chora, se quebranta e tenta voltar para os caminhos do Senhor. Ser cristão não é ser perfeito. A gente não pode pensar, não, eu sou cristão, eu sou perfeito, e o Porchat e o Danilo são dois pecadores miseráveis. Não. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O apóstolo Paulo vai falar para a igreja em Roma, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esses atores agora envolvidos nessa polêmica merecem tanto a glória de Deus e precisam tanto da glória de Deus quanto você e eu. Tira o salto da soberba da santidade. Porém, precisamos entender que há uma graça que foi a nós revelada. E por isso nós temos que proteger as nossas crianças, os nossos adolescentes. Mas eu repito, esse conteúdo que é ridículo talvez seja o de menos perto do que o seu filho pode estar assistindo. Entendendo o conceito de temor ao Senhor, nós teremos uma geração inteligente. Hoje, a gente tem uma geração frágil, uma geração que só sabe fazer dancinha em outras redes sociais, só sabe viver de fragilidades. É uma geração de mimimi, muito corajosa no Twitter, mas no olho não sabem conversar, não sabem dialogar, porque não tem sabedoria. E o que uma coisa tem a ver com a outra? Se eu ensino a criança no caminho que deve andar, eu estou ensinando essa nova geração os princípios de Deus. Se elas têm os princípios, nasce no coração o temor, que não é medo. E a Bíblia vai dizer em Provérbios, no capítulo 9, verso 10, o seguinte: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo, a prudência. Se eu tenho uma geração temente a Deus, eu terei uma geração sábia, uma geração inteligente, que vai escolher bons políticos, que vai assumir bons postos na sociedade para exercer influência nas humanas e nas exatas, e também nós teremos uma igreja viva e eficaz para esse futuro tão devastador que está vindo, tão liberal, tão comum, tão natural no sentido de não tem problema não, tanto faz, é tudo muito bom. Isso é um grande perigo. O filme é horrível, mas ele não devia nem estar em questão, porque eu vou dar o meu exemplo. Eu nem sabia dessa treta porque eu nem cogitei assistir esse filme. Então, o cristão ele tem que estar tão afastado desse tipo de conteúdo que isso não deveria nem ser polêmica. Agora, uma polêmica que pode dar aqui no canal é você passar por aqui e não deixar seu like. Deixa o seu like, se inscreva no canal, a gente está crescendo e está muito legal. E vídeo novo toda terça, quinta e sábado. Um beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau.